inimigo, filho, ele não quer que você se veja assim. Ele quer que você ande pela vista. Ah, você olha pela vista, mas a situação tá ruim. Ah, então, você vai basear toda a sua expectativa do futuro como que a sua vida tá ruim. Não, você tem que ser um construtor de realidade. Isso é dado, isso foi dado a você, rapaz. Olha pra você ver, hein? Nossa, é isso que eu fico apaixonado pelo Criador. Analisa o que eu vou te falar. Agora você sabe que o Éden é uma biblioteca, não sabe? E você consegue compreender por que Lúcifer quis tanto pegar o Criador e um terço dos anjos que defendeu o céu e jogar todo mundo aqui dentro. Ele ia jogar até os que estavam mornos, manda lá pra dentro. Só vamos ficar nós aqui e já era. Não tem mais como o Criador criar algo. O verbo não consegue, ele não tá no Aion. Ele tá dentro do tempo, vai ser inserido lá no Kairos. Fecha tudo, né? Fecha os 7 portões da Via Láctea e fecha a porta. Acabou. Olha a coragem. Você já imaginou maquinar isso? Porque o Criador é amor. O Criador não maquina. O amor não maquina. Você tem que compreender isso. O amor não tem pensamento que você vai fazer mal pra ele. Você tá vendo o grau de pureza? Nós não temos essa pureza, porque você maquina o mal. Você consegue imaginar uma pessoa que vai te fazer mal. Isso é maquinar, porque você conhece maldade. É o raciocínio de maldade. A partir do momento que nós temos o raciocínio de maldade, nós também não somos puros. Tanto é que se você chegar pra uma criança e falar assim, ó, eu quero dar seu bombom aqui pra eu comer. A criança vai, não vou dar um bombom não, o doce. Aí se você falar assim, deixa que o tio guarde o doce, ela dá pra você. Consegue entender? Nós não, você ia falar assim, eu vou dar o doce pra ele guardar, ele queria comer. Isso é maquinar o mal. Isso é o raciocínio, entendeu? Só que o Criador é amor, ele não tem esse raciocínio. É isso que você também tem que compreender. Então ele lidou com a consequência já acontecendo. Só que você tem que entender que ele é o verbo, filho. Ele vai falando e vai acontecendo. Só que aí o que acontece? Quando ele jogou um terço dos anjos para dentro do cubo e Eva caiu lá com Satanás, né? Adão e Eva caíram, ele vai ter que colocar mais um terço aqui dentro dos mornos. E aí o que vai acontecer? Ele falou, nossa, aqueles ali que não tinham opinado, eu vou dar a biblioteca para eles. Eu vou dar o verbo. Porque o verbo entra aqui, ele tem que se tornar carne e sangue, se tornou carne e sangue, faz o sacrifício e agora é dado o verbo a você. O verbo está dentro de você, seu espírito foi recriado. A biblioteca de Adão foi dada a você. Tá, cria também aí, ó, bate de frente com o inimigo. Você tem poder, isso está nas escrituras. Você terá poder de matar cobra, escorpião, eu não sei do versículo de cabeça. Isso não é eu que estou te falando, não. Então você consegue entender o nível de dureza de coração e o nível de incredulidade e o nível de andar pela vista e não pela fé? Então é muito grande. Então foi isso que eu quis explicar, que eu acho que vai servir para dar um entendimento daquela live. Então vamos falar agora de sentimento, emoção, pensamento. Você reparar aí, nós mudou a ordem, ó. Neurônio, neurotransmissores e palavra. Aí vai voltar no sentimento, emoções e pensamento. Eu queria que você pegasse a sua mão agora, estende a sua mão na sua frente e pensa assim, ó, só pensa, move o dedo. Você vai ver que o dedo não move. Só pensa, eu só quero que você pense. Você consegue mover seu dedo pensando? Esse estudo aí o Chave que tinha visto e falou pra mim. Você conseguiu mover sua mão, Chave? Alguém conseguiu mover? Mover a mão. Eu quero que você estende a mão e só pense. Na sua cabeça. Eu quero que você pensa dentro. Mexe o dedo. Ela mexe o dedo, né? Não consegue. Então por que eu tô falando isso pra você? Porque você tem que ter um movimento sendo criado também no neurônio. Quando você faz um movimento, não acende o neurônio, a parte do cérebro, onde você está movimentando, onde você está pensando. Só que o que eu quero falar para você é que o negócio é tão rápido, ó, quando você fecha a mão, agora fecha a mão, você pega e fecha a mão, você é intencional. Quem que fechou sua mão agora? Foi sua alma. Quando você está pensando, é como se você estivesse no poder da imaginação, é como se fosse o seu espírito. Você tá vendo o que é a mente, o que é a alma? A alma é a interação do espírito com a carne, o corpo, né? Agora você tem que saber se as mensagens são provenientes do espírito ou da carne. Eu tenho o desejo de uma mulher. Essa vontade, ela vem de pensamentos da carne. Eu quero fazer uma oração aqui para Yahweh. Eu tô no espírito. Tanto é que por que eles falam que a alma vai sofrer uma transformação, uma renovação quando você aceita Yahshua, Jesus Cristo no seu espírito? A alma continua a mesma coisa. Então, quando você tá aqui, ó, no sentimento, emoções, pensamento, é a sua alma. Você não tá só a nível de pensamento, você tá a nível de vontade, porque a alma tem vontade, tem as emoções, tá tudo ali dentro do eu digital. Fecha a mão agora, ó. Abre e fecha a sua mão. É rápido demais. Eu não sei se você tá conseguindo entender o que eu quero falar, porque não é algo fácil, é meio algo complexo. Só que aí, ó, olha pra você ver que interessante, hein? Quando você pega aqui, ó, suas palavras, que é bem dizer o início, mas não tá no início, porque quem tá no início é a alma, que vai ser sentimento, emoções, pensamento. É o eu digital que tá ali, ó, tá vendo? Tá ali em cima da cabeça do homem. Só que aí quando você tá sendo proferido palavras, que ela tá num sistema que tá sendo absorvida,
ela vai criar um sentimento, ela vai criar emoção. Pessoas já te magoaram. Não tem pessoas que vai te falar assim, te ofender, briga de irmão, porque às vezes você pode ter na família, discutir com a sua mãe, com o seu pai, com quem seja. Não vai criar um sentimento, uma emoção dentro de você, e o seu neurônio, ele não vai sintetizar toda essa emoção a nível de pensamento que foram criados através de palavra, né? Estou falando na parte de emoções. Claro que porque primeiro você tem que pensar, depois vai proferir a palavra. Se você reparar para falar o que eu estou falando, por que é complexo? Ao mesmo tempo que é complexo, não é. Porque você não consegue fazer, uma via de mão dupla. Quando você está no nível de palavras e sentimento, ela se torna uma via de mão dupla. Você fala e aqui volta. Sentimento, palavra. Sentimento, palavra. É como se eu ficasse aqui, do palavra a uma seta onde está sentimentos, emoções e pensamento, eles estão vindo e voltando. Imagina aqui, vindo e voltando, hein? Você tem que imaginar assim. Só que aí você tem um neurônio que está sintetizando tudo que você está falando para criar uma reação química dentro de você, que vai ser seus neurotransmissores. Então você pega a sua mão dupla de pensamento e de palavra, indo e voltando, indo e voltando. Olha para você ver, indo e voltando, mas você tem neurônio que estão absorvendo toda essa informação, que vai criar neurotransmissores, que vai ser uma realização química dentro do seu corpo, hormonal, e vai fazer seu corpo vibrar nessa frequência, nessa vibração. E às vezes você pode estar aqui profetizando e o seu corpo catando do inconsciente. E é o que acontece. Neurotransmissor pegando mensagem de emoções, porque... Por que eu estou falando isso? Isso é comprovado, porque 90% da sua personalidade atual, 90%, é dirigida por lembranças que você não lembra.